Hi there! Estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês a respeito de metodologias para criar filhos bilíngues. Sim, isso existe, caso você esteja se perguntando. Embora não seja algo muito comum aqui no Brasil, né? É difícil a gente ver crianças bilíngues. Isso é algo muito comum no mundo todo. Estima-se aí que quase 50% da população mundial seja bilíngue. Os Estados Unidos e Brasil, de repente, é um pouco mais difícil, embora nos Estados Unidos tenham muitas crianças que falem espanhol também, né, por conta de famílias imigrantes, mas é uma língua só. Agora, países como o Canadá têm duas línguas oficiais, o francês e o inglês. A África tem muito disso, a própria Europa tem bastante países, né, em que as pessoas adquirem duas ou mais línguas aí desde o início, desde que são pequenininhas. Eu vou começar falando vou falar na verdade de 4 metodologias aqui pra vocês, né, que são formas aí que os pais têm são guias, eu diria, né, que os pais têm pra conseguirem aí se sucederem nessa missão. A primeira metodologia que eu vou falar com vocês é a One Parent, One Language. Ela significa um pai, uma língua. Nessa metodologia, ela é muito comum quando tem um casal, por exemplo, de nacionalidades diferentes. Então, por exemplo, a mulher é brasileira, o homem é norte-americano e eles vivem aqui no Brasil. A criança vai estar sendo exposta ao português através da mãe, que é brasileira, e na família dela e toda a comunidade, escola, né? E então a mãe fica responsável por falar o português com a criança e o pai, que é nativo norte-americano, vai ficar responsável por falar apenas em inglês. O pai vai se dirigir, nesse caso o pai, né? Ele vai se dirigir à criança apenas em inglês. Dessa forma a criança vai ser exposta aí aos dois idiomas e vai aprender as duas línguas. A segunda metodologia que eu queria falar com vocês hoje é a Minority Language at Home, que seria a língua minoritária em casa. Nessa metodologia, os pais vão falar apenas a língua deles, né, ou uma língua minoritária dentro de casa. Então, imaginem um casal brasileiro morando na Itália, por exemplo. A criança vai ser exposta ao italiano, né, através da comunidade, através da escola, e os pais falam português com a criança dentro de casa. Então, é a língua minoritária dentro de casa. A terceira metodologia se chama Time and Place. Nessa metodologia, os pais estabelecem um local e uma hora, digamos, dias, né, para falar a segunda língua com a criança. Então, por exemplo, eu vou falar inglês com meu filho dentro de casa e de segunda a sexta-feira. De final de semana, a gente vai em churrasco com família, fica mais complicado, então o português está liberado. É uma metodologia que funciona, mas ela precisa ser bem aplicada, né? A quarta metodologia que eu queria falar com vocês se chama Mixed Language Policy. Eu particularmente acho essa metodologia um pouquinho arriscada, porque ela precisa ser muito bem aplicada, muito bem planejada, para que a criança tenha exposição suficiente à segunda língua para poder aprender de forma efetiva, né? Então, por exemplo, assim, o pai e a mãe, eles estabelecem alguns assuntos que eles vão falar em inglês com a criança. No nosso caso, a gente mora no Brasil, imaginem que vocês vão falar assuntos da escola, que a criança tá numa escola que ela fala português, em português, e os assuntos familiares apenas em inglês. Então, como eu falei, ela precisa ser bem planejada, né? Precisa ter vários assuntos que a família estabeleça que vai ser falado em inglês, para que a criança tenha exposição suficiente, né, a segunda língua e aprenda de forma efetiva, porque aprender palavras eles aprendem, mas aprender a falar aí de forma efetiva precisa ter um mínimo de exposição. Inclusive, falando sobre isso, tem algumas pesquisas que falam que as crianças precisam ficar no mínimo 20%, elas precisam estar expostas à segunda língua no mínimo 20% do tempo em que elas estão acordadas. Eu aqui nos meus cálculos como Pedro, eu diria que umas 2 ou 3 horas por dia, de acordo com essas pesquisas, né, seria suficiente para a criança aprender de forma efetiva essa segunda língua. Vou aproveitar para responder a pergunta que muita gente me faz, que é qual dessas metodologias que eu uso aqui na minha casa. Bom,
Eu faço um mix delas, na verdade. Como vocês já sabem, né? Se você é novo por aqui, meu marido não fala muito inglês. Ele tem um inglês bem básico, ele já estudou em escolas de idiomas, mas ele não aprendeu efetivamente, ele não é fluente, mas ele se vira bastante, e principalmente por conta do Pedro. Então eu mixo a One Parent, One Language com a Minority Language at Home, e o que eu tento fazer é expor o Pedro o máximo de tempo possível ao inglês. Então, aqui dentro da minha casa, eu falo 100% do tempo em inglês com ele, eu não falo com ele em português dentro da minha casa. O meu marido tenta também falar inglês, mas meu marido diria que fala 20% do tempo em inglês com ele. Ele tá aprendendo bastante coisas, né, conforme as necessidades. Aprende uma frase aqui, aprende uma frase lá, então ele tá tentando, mas ele fala bem menos inglês com o Pedro, eu que faço a maior parte, né? E eu tento também falar inglês com o Pedro, assim, sempre que possível, quando nós estamos fora de casa. Então, se eu vou no mercado, eu falo inglês com o Pedro. Se eu estou no açougue, eu falo inglês com o Pedro. Eu falo inglês com o Pedro aonde for possível. No shopping, numa loja. E às vezes as pessoas perguntam, mas você não tem vergonha, né, de ficar falando inglês com ele na frente de todo mundo? Como eu já falei pra vocês também, no começo a gente fica um pouco receoso, mas depois você se acostuma. E eu vou falar uma coisa pra vocês também, gente. Quem tá no açougue, quem tá no mercado, a pessoa não tá muito interessada no que você tá fazendo, né? Ela tem ali a lista de compras dela, ela tá atrás de pegar as coisas que ela tem que pegar pra ela poder ir embora. Então as pessoas não ficam prestando muita atenção, né? Ah, ela tá falando inglês. Não, ninguém nem nota. Se nota, a pessoa passa reto ali e acaba... Não fica uma coisa constrangedora. E eu aproveito sim esses locais para expor o Pedro mais, né, a língua. É lógico que eu falo baixinho com ele, né? E se alguém vem falar comigo, eu falo em português, aí, né, às vezes a pessoa vem, ai, que bonitinho. Aí eu fala, oi, Pedro. Daí é óbvio que eu converso em português com ele, mas do resto eu falo sim em inglês. Eu tento usar lugares como o mercado para expor ele a coisas diferentes, né, a vocabulário diferente, e assim a gente vai seguindo. Ele não assiste TV em português aqui em casa também, ele assiste TV apenas em inglês, e eu acho que isso já é um estímulo legal também, né, quando a criança tem já tem essa bagagem, né, então a TV em inglês ela é um estímulo maior. Se ele está assistindo um canal do YouTube, o canal é em inglês. Se de repente eu coloco em um desenho, eu vou lá no controle no caso nosso da NET aqui, e mudo para inglês, então qualquer desenho que estiver passando fica em inglês, com exceção dos que são em espanhol, mas os que são em inglês eles voltam, né, pra língua original, e o Pedro assiste dessa forma. Tem alguns desenhos na Netflix também, que nem, eu não sei o nome em português, acho que é o Poderoso Chefinho. Eu coloco também com o áudio em inglês, sem legenda, sem nada, e é assim que ele assiste TV. Então eu acho que isso ajuda bastante, mas tem que lembrar que, né, a Academia Norte-Americana de Pediatria recomenda que a criança assista apenas 1 hora de TV por dia, e ainda que esse tempo seja fracionado, porque nesse tempo, né, isso dos 18 meses aos 5 anos, porque esse tempo é um tempo de muito desenvolvimento da criança, e eles precisam, né, utilizar muito da criatividade para poder desenvolver. Então é bom ficar atento ao tempo de TV que o seu baby tem. Esse foi o nosso papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E a gente volta semana que vem com mais um vídeo. Bye!